Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Hoje falaremos um pouco sobre o adicional do imposto de renda. As empresas obrigadas ao pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica podem pagar esse imposto e também a contribuição social sobre o lucro líquido por um dos 4 regimes tributários previstos na legislação brasileira. Dentre esses regimes, destacamos 2 opções: o lucro real e o lucro presumido. Contudo, se a empresa fizer a opção por qualquer um desses 2 regimes, real ou presumido, deverá, em algumas situações, fazer o recolhimento do adicional do imposto de renda. Em outras palavras, além do cálculo do imposto de renda propriamente dito, pela alíquota padrão de 15%, a empresa também deverá fazer o cálculo do adicional do imposto de renda, esse último pela alíquota de 10%. Funciona assim: seja lucro real ou presumido, a empresa contribuinte do imposto de renda deve apurar a base de cálculo do imposto, que nada mais é do que o valor sobre o qual será aplicada a alíquota de 15%. Nas empresas optantes pelo lucro real, a base de cálculo do imposto de renda é obtida a partir do lucro apurado na contabilidade. Mais especificamente, o lucro apontado na DRE, antes do cálculo dos tributos: imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre esse valor, apurado na contabilidade, fazemos alguns ajustes extracontábeis, que aparecem nos livros fiscais da empresa, e não nos livros contábeis. Fazemos adições, relativas às despesas não dedutíveis, ou exclusões, relativas às receitas isentas do IR, por exemplo. E após os ajustes, temos o que chamamos de lucro real, que será a própria base para o cálculo do imposto de renda. Já para as empresas optantes pelo lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda é obtida mediante a aplicação de um percentual sobre a receita bruta do período. O percentual varia conforme a atividade da empresa, mas a maior parte das empresas comerciais apura a base mediante a aplicação de uma alíquota padrão, de 8%. Assim, aplicamos 8% sobre o faturamento do mês, ou do trimestre, e temos a base de cálculo do imposto de renda, ou seja, o lucro presumido. Muito bem, o adicional do imposto de renda se dá pela aplicação da alíquota de 10% sobre o valor da base de cálculo, seja no lucro presumido ou real, que ultrapassar o valor de 20 mil por mês. Mas atenção, somente sobre a parte que ultrapassar 20 mil por mês. Vamos lá. Agora que você já sabe, em linhas gerais, como é apurada a base de cálculo do imposto de renda, seja no lucro real ou presumido, os cálculos podem ser feitos de forma mensal ou trimestral. Portanto, a regra fica assim: se a empresa está apurando os tributos de forma mensal, haverá adicional do imposto de renda se a base de cálculo encontrada para o IR for maior do que R$20 mil. Resumindo, além de ter que pagar o imposto de renda correspondente à aplicação da alíquota de 15% sobre o total da base de cálculo, ainda terá que pagar 10% sobre a parte da base que ultrapassar R$20 mil. Agora, se a apuração é feita de forma trimestral, para os meses de janeiro, fevereiro e março, por exemplo, haverá adicional se a base encontrada for maior do que 60 mil. R$20 mil multiplicados por 3 meses. Simples assim. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que uma empresa, do lucro presumido, tenha tido receita bruta, sem deduções, ou seja, sem vendas canceladas ou devoluções, no valor total de R$850 mil, no primeiro trimestre do ano. Se é comércio, em geral aplicamos 8% e temos o lucro presumido, que será a nossa base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica. Nesse caso, R$68 mil. Começamos o cálculo do imposto de renda aplicando a alíquota de 15% sobre a base. Assim, 15% sobre 68 mil, o que nos dá o valor de R$10.200. Mas será que esse é o valor final do imposto de renda a pagar? Não. Como a base que encontramos é maior do que R$60 mil, temos que calcular também o adicional. Vamos lá. 10% sobre R$8 mil, que é a parte que ultrapassou 60 mil, e temos o valor de R$800. Portanto, o valor do imposto de renda total a pagar para o governo será de R$11 mil. R$10.200 mais R$800. E se por acaso tivéssemos um valor menor de receita bruta e nossa base de cálculo do imposto fosse de R$50 mil, por exemplo? Nesse caso, nossa empresa teria que recolher somente o valor de R$7.500, sem adicional do imposto de renda.
E quanto às empresas do lucro real? Vamos considerar uma empresa enquadrada no lucro real trimestral, por exemplo, que tenha apurado lucro contábil, evidenciado na DRE, durante os meses de abril, maio e junho, no valor de R$ 650 mil, e que tenha realizado os seguintes ajustes para apurar o lucro real. Lucro contábil, R$ 650 mil, adições, R$ 80 mil, ou seja, despesas já registradas na contabilidade, mas que agora eu tenho que somar ao lucro encontrado para apurar o imposto de renda. E deduções no valor de 30 mil, por exemplo, receitas isentas de imposto de renda. Nosso lucro real, nesse caso, será de R$ 700 mil, ou seja, será a nossa base de cálculo para o imposto de renda. Assim, o responsável pela empresa deverá aplicar a alíquota de 15% sobre o valor encontrado, ou seja, sobre R$ 700 mil. Teremos, então, R$ 105 mil. Mas esse valor é somente parte do que deve ser pago. Ainda temos que calcular o adicional. Observe que nossa base ultrapassa, e muito, o valor de R$ 60 mil no trimestre. Afinal, nossa base é de R$ 700 mil. Ainda assim, temos que aplicar a alíquota de 10% sobre a diferença, ou seja, sobre R$ 640 mil, que resulta no valor de R$ 64 mil. Logo, o valor final do imposto de renda a pagar será de R$ 169 mil, 105 mil mais 64 mil. A empresa faz o pagamento dos dois valores de forma unificada, utilizando uma única guia. A alíquota de 10% sobre o adicional é válida para todos os tipos de empresas e nas duas modalidades de tributação, lucro real e lucro presumido, mas não se aplica naturalmente ao cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, que, embora tenha algumas regras semelhantes ao imposto de renda, não está sujeita ao cálculo do adicional. Curta, compartilhe, participe. Explica no quadro. Aulas de contabilidade.